Então, né, iniciando gravação da aula. A partir de agora, tudo que vocês falarem será usado contra vocês na aula. Tá? Bismarck se acabou de dar risada aqui, viu? Não matei. Bismarck tá se acabando de dar risada aqui. Só digo isso. Pronto. Galera, seguinte, ó. A aula passada, a gente conseguiu completar o conteúdo de boa, sossegado. Nessa aula, o conteúdo, tecnicamente, ele é um pouco menor. Mas o que vai deixar esse conteúdo menor é porque ele está todo em slide. Eu estou pegando os slides que eu utilizo com o pessoal do primeiro ano e estou passando para vocês. Então isso já vai facilitar horrores o conhecimento de vocês nisso até no ano que vem. Tipo assim, o início do primeiro ano para vocês vai ser sussa por conta desse conteúdo de química que a gente está dando aqui, tá bom? Alguém chegou atrasado? Thay, chegou atrasada? Tudo bom, Thay? Pronto. Tá? Então, esse conteúdo ele vai facilitar horrores quando vocês estarem lá na vida da química orgânica. Desculpa, química orgânica. Da química do ensino médio. Certo? Então, eu vou apenas falar o conteúdo e vou dar um aprofundamento leve. Quando a gente chegar lá, no primeiro ano, quando o professor de vocês de lá, ele vai e complementa. Pode botar um pouco mais de informação se achar necessário, mas não acredito que seja muito diferente. O conteúdo dessa unidade que a gente tem, ele é muito parecido com o conteúdo do primeiro ano, pô. Pode ficar tranquilo em relação a esse primeiro momento lá. Pode falar, Pedro. Existe quantos estilos de química? Química quântica, química orgânica. Ó, a gente tem a química... Como é que dá o nome aqui? Eu esqueci os tipos de química que tem. É porque a gente tem a fisicoquímica, a química orgânica e a química geral. Basicamente, tá? A fisicoquímica são as reações. Termoquímica, que vocês vão ouvir. Cinética, química. A química geral é essa química do que é ácido, do que é base, reações químicas, balanceamento. E a química orgânica é a química que estuda o carbono, que é uma química que vocês só vêm no terceiro ano. Inclusive, é muito mais fácil do que as pessoas ficam falando por aí. Eu tenho uma dúvida também sobre o assunto que o senhor passou. O senhor falou que quando um elétron muda de camada eletrônica, ele recebe ou libera energia. Quando ele libera, quando volta, né? Quando ele libera, forma uma luz. Mas vem cá, daí o senhor deu exemplo os fogos de artifício. Como faz para ele mudar de camada? O que é a temperatura, pólvora, reação química com a pólvora do ar? Assim, na química, a temperatura, ela é uma medição de energia, tá? Ela é uma medição da agitação das partículas, ou seja, o quanto as partículas estão se mexendo nesse ambiente. Para elas aumentarem a sua velocidade, significa que elas receberam mais energia, certo? Então, quando a gente tem uma reação química, por exemplo, de combustão, que é quando você pega o fogo as fogos de artifício. Deixa eu ver se está gravando aqui, só para conferir. Quando eles lançam fogo de artifício para cima, chega lá e ele explode, aquela explosão é uma reação química de combustão, onde ele vai liberar, basicamente, né, se tiver a queima completa, dióxido de carbono, água e energia. Certo? Ele libera bastante energia. Essa energia, que vai ser basicamente calor, né, a gente vai ver no formato de calor, ele passa para os átomos ela, e ao passar para os átomos, os seus elétrons eles ficam excitados e mudam de camada, eles sobem as camadas. E a gente vai falar de camadas na próxima aula, tá, gente? Depois da aula de hoje a gente fala sobre o modelo atômico, alguns conceitos fundamentais, e a gente finaliza na aula que vem, que vai falar sobre essas camadas. Aí eles chegam nessas camadas. Ou seja, ganhou energia, pulou de camada. Acontece que ele não permanece com essa energia há muito tempo, porque ele fica um elétron estável. Ele simplesmente chega um momento que ele perde essa energia. Quando ele perde energia, ele volta da camada. E ao perder essa energia, a forma que você consegue ver que ele está perdendo energia é justamente na expressão da cor, do fóton. Agora tem mais duas perguntas. E como as pessoas conseguem definir a cor que vai sair? Ah, vai sair verde. Velho, no início foi você botando a substância, ela explodindo e você vendo a cor. Tá? No início.
Hoje é E outra por coisa. espectrometria, você consegue ver os raios que passam e os raios que não passam. E aí os raios que não passam, você consegue definir que essas são as cores desse elemento. Tá bom? E outra coisa. O senhor falou que o átomo não pode ser destruído nem criado. Então, quando há essa explosão, o que acontece com o átomo? Nada. O elétron apenas sobe e desce de posição. Quando há uma reação química, os átomos mudam os arranjos deles. Eles não são destruídos, eles mudam os arranjos. Somente isso. Claro que a gente está falando da física clássica, tá? Da física e química clássica, viu? Quando a gente vai, por exemplo, para a física quântica, que principalmente o estudo de átomo é muito comum na física, tá? É muito mais forte na física. Quando você fala da física quântica, aí, negão, ninguém sabe de nada. Sabe? Nem os físicos quânticos sabem exatamente o que acontece. Porque existem teorias que dizem que a massa, parte de massa, ela pode se despedaçar e virar energia. Assim, a massa final não vai ser igual à massa inicial, porque parte dessa massa virou energia. Entendeu? Aí, por exemplo, o Pedro... É Pedro Loz, eu acho, eu não lembro o nome do cara direito. Do Ciência em Dia, fez um vídeo... Eu assisti, inclusive, sobre energia nuclear. Fez um vídeo essa semana, se não foi ontem. Fez essa semana. E ele fala disso. Ele fala que, por exemplo, na fissão nuclear, que é como a gente produz esse tipo de energia, que é uma energia consideravelmente limpa e absurdamente segura em relação às outras... Quando você quebra um átomo por através de fissão, você tem um átomo lá, um radioativo, você pega um nêutron e arremessa o nêutron, esse nêutron bate no átomo e ele quebra. Puf! Quando ele quebra, a soma das massas desses átomos, o que a gente vai estudar hoje, que é a soma de massa, a massa dos átomos, quando você soma tudo, ele não dá exatamente o número do átomo que foi inicialmente quebrado. E ele diz que essa diferença é justamente a quantidade de energia que é formada, ele transformada em energia, tá? É porque tem muitos estudos, assim, o nosso estudo é o clássico, então no clássico a gente trabalha de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, sabe? A soma das massas na reagente é igual a soma das massas no produto. Quando a gente vai para física quântica, cara, aí é um pouco mais complicado. Eu adoro, acho bonito, acho incrível, porque vai de contra tudo que a gente conhece. Mas dizer para professor, você entende física quântica? Não. Nada. Nada. Eu admiro só. Tá? Mas assim, eu também nunca parei para estudar física quântica, porque seria um hobby estudar física quântica, né? Para mim. Tá bom? Deu para tirar essas dúvidas que vocês tinham, Pedro? Só acrescentei um bocado de informação aqui. É. Que é curioso, o Pedro estava falando que quando você pega a energia nuclear, a quantidade de pessoas que morreram por acidentes nucleares é bem menor do que a quantidade de pessoas que morreram, por exemplo, por carvoarias. Tá? Tipo assim, mais de 60% da energia que a gente produz, gente, é através de queima de carvão e de combustíveis. Certo? Apenas 12% é por usina hidrelétrica. Desculpa. Acho que 10% é por usinas de nucleares. Tá? E aí, quando ele fala assim da relação de mortes e perdas, diz assim que carvoaria já morreu, só em 100 anos morreram mais de 40 mil pessoas, enquanto na usina nuclear morreram 10 mil pessoas. O professor, mas sério, algo que eu tenho muito medo é ficar embaixo de um coqueiro. Ah, eu acho que é justo esse medo. Eu tenho medo. Eu acho justo. Medo, velho. Eu também. Bora lá. Coqueiro agora descobrindo o pé de coité também, né? Que os frutos do coité é grandão. E cair no cabeça deve doer horrores. Vamos lá. Galera, aproveitando já que Pedro trouxe um pouquinho do assunto, bora revisionar o restante aí. Quem consegue aí passar para mim os 4 modelos atômicos que a gente conversou? Só pra gente fazer uma puxada. Modelo de Dalton, modelo de Rutherford, modelo de Thomson. Tem o modelo... eu não sei pronunciar, mas é baseado no de Rutherford. Na ordem, tá, Pedro? Dalton, Thomson, eu chamo de Thomson porque é um hábito meu. Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr. São os 4 modelos que nós estudamos. Tem um modelo lá do Schrödinger, que a gente não estuda porque ele é um modelo quântico. Ele já tem muito mais de física quântica do que esses 4 modelos. O de Rutherford-Bohr, ele tem um pouco de física quântica, né? Já tem as teorias de Planck, não sei o que, mas não fica... viu o básico, né? A gente viu os modelos clássicos, tá? Aqueles modelos que envolvem as teorias clássicas.
A gente não se aprofundou nos modelos que envolvem as teorias mais quânticos, porque tecnicamente não é um conhecimento que vai afetar muito, e a diferença estruturalmente do modelo atômico ele não é muito diferente. A questão do Schrödinger deve ser em relação ao posicionamento dos elétrons. Tá? Bohr, B-O-H-R, viu, Gabriel? Só pra gente fazer a correçãozinha aí. Tá bom? Pois então, só para lembrar, lembra aí os modelos como é que são? O modelo de Dalton, qual é a principal característica do modelo de Dalton? Dalton, ele achava que o átomo seria uma massa maciça e indivisível. Tá? E sem carga elétrica, neutra. Assim, só tinha elétron. Não. Ele não tinha carga elétrica. Ele era neutro, não era nem positivo nem negativo. Tá? O de Thomson. De Thomson, ele falava que já tinha carga elétrica, mas com uma quantidade para manter a neutralidade. E ele falava que era formado por uma esfera de carga positiva, com elétrons espalhados na parte interna e externa. Na parte externa, né? Na verdade, dos elétrons. Mas no livro fala que também tá na parte... Na parte interna? Aqui ó, formado por uma esfera de carga positiva, com elétrons espalhados em seu interior e em sua superfície. No interior eu botaria uma vírgulazinha, mas se o livro está dizendo, provavelmente deve ter essa informação mesmo. E eu que estou desatualizado, tá? Então, bora continuando. No modelo de Thomson, o que ele descobriu, todas as descobertas dele foram através dos raios catódicos, né? Quando ele descobriu que os raios catódicos eles tinham carga negativa, aí eles perceberam que esses raios faziam parte da composição do átomo e que para esses raios poderem se deslocar de um elemento para o outro, ele tinha que ser justamente a parte que se soltariam da parte maciça, que seria positiva, tá? Ele fundamentou toda a sua pesquisa na relação dos raios catódicos, né? Nesse estudo, certo? Depois temos o modelo de Rutherford, que é o modelo do planetário. E aí, Pedro, o que é que você traz para a gente do modelo planetário? Ele era formado por o átomo era formado por uma região muito pequena, densa e positiva, que era um núcleo. Pera ainda, repete de Ou novo. seja, o átomo, tá certo, vai. Isso. Ele já falou que o átomo já inclui um núcleo. E Na verdade, ele... ele tirou a ideia de maciço do átomo, né? Isso. Aí ele falou que tinha um espaço vazio ao redor, certo? Que era a eletrosfera, né? Que era formado pela eletrosfera, que é onde ficavam circulando elétrons. os elétrons. Tudo Mas bem? ele também mais pra frente descobriu os prótons e os nêutrons. Nêutrons, Na verdade, ele definiu, né, que a carga positiva seria os prótons. E o nêutron, eu não sei se no livro fala, mas o nêutron em si, a função dele é evitar o contato entre os prótons. A gente estudou isso no ano passado, de carga elétrica e tudo, sim. Aí aquela história do positivo com positivo se repele, positivo com negativo se atrai. O ímã, né? O ímã que é o exemplo disso. Você pega o ímã... Até se fez a gente ligar uma LED com 4 limões, com cobre de zinco e placa de zinco e placa de cobre. Ele deu aula de bateria pra vocês. Bom, muito bom, gente. Muito bom. Se der, eu vou fazer esse experimento com o pessoal também. Pronto. O modelo de Rutherford é esse. A diferença do modelo de Rutherford para o Rutherford-Bohr é que Bohr deu a nomenclatura dos níveis de energia, falando que os elétrons eles não ficam aleatoriamente girando, eles giram em camadas específicas de energia, e que esses elétrons podem ser excitados com um ganho de energia pulando de uma camada menos energética para uma mais energética. E aí, a instabilidade desse elétron vai fazer com que essa energia seja desprendida, fazendo com que ele retorne para a camada original. E essa energia que é desprendida, ela é convertida em fóton, na qual a gente consegue visualizar através das cores, por exemplo. Tá bom? Se chama onda eletromagnética, né? Pronto. Fechou. Isso aí. Gabriel, calma. A gente falou de assunto de biologia. Agora a gente vai falar do assunto de química, cara. É agora que o bicho vai começar a pegar. Química, aí depois tem física, né? Física que a gente vai ver
E Saber que eu sou de exatas. que o pessoal que mais tem dificuldade, né? É na física. Física e matemática. Bom, quando eu estou falando nesse assunto aqui, ó, modelo atômico, conceitos fundamentais, na verdade, a gente vai trabalhar sobre o O átomo. professor não tá apresentando nada, viu? Claro, o professor aqui, inteligente do jeito que é, ele começa a falar e esquece de fazer a transição, né? Obrigado, cara. Então, ó, esse modelo atômico que eu estou falando aqui, na verdade, eu vou falar sobre os conceitos fundamentais do átomo. Então, é uma continuidade do modelo atômico? É. Só que em vez de falar dele, a gente vai falar do átomo em si. Quais são as principais características, as principais pontas e os principais elementos, certo? A aula de hoje vai ser uma aula levemente curta, então a gente vai ter um tempo extra que vai ser para poder fazer o formulário. As questões do livro de vocês, na verdade, nas quais eu já passei para o formulário e o formulário vai ser liberado 12 horas. Acredito eu que 12 horas lá no plural, tá, gente? Eu vou botar os links do formulário agora no plural. E para quem tiver em dúvida, os formulários nada mais são do que as questões do livro de vocês. Eu copiei e colei. E eu quero que vocês façam o formulário, quero que vocês façam no livro para vocês terem um registro e passem para o formulário, porque ao passar para o formulário é a melhor forma que eu tenho de acompanhar a realização das atividades por vocês, certo? O fato de vocês fazerem no formulário evita com que eu tenha que ficar solicitando foto de atividade, tá? Pelo WhatsApp ou qualquer outro meio. Tá bom, gente? Então, vocês copiam, fazem lá. Inclusive, já tem um gabarito. Assim que vocês respondem, vocês já recebem um gabarito com todas as respostas e veem como é que vocês saíram no exercício. Bom, então é o seguinte. O que a gente vai falar? A gente está falando do átomo. A gente vai falar de características básicas dele, a sua formação, os seus elementos. Eu já dei uma introduçãozinha quando a gente falou de nêutron, próton e elétron. A gente vai falar do que é número atômico, como se representa o número atômico. Junto com isso, a gente vai falar do símbolo químico, o que a gente encontra na tabela periódica. Eu vou até pegar a tabela periódica e ver se eu jogo aqui na tela para ficar visualmente mais legal. Tá? A gente vai... Hã? Eu imprimi e coloquei na minha frente. Bom, é porque a tabela... Enquanto a gente estudou química, tabela periódica é algo essencial, tá? É essencial, assim, vocês não precisam decorar nada, não precisam aprender nada em relação... Aprender não, desculpa. Não precisam gravar nada em relação ao conteúdo da tabela periódica. Porque na maioria das atividades que envolvam elas, ou os dados vão dar todos na questão, como por exemplo o Enem ele pega os dados e joga tudo na questão, ou vocês vão ter uma tabela periódica para consultar, tá? Então não se esquentem de ter que gravar nada não, tá? Não se preocupem não. Alguns elementos vocês vão acabar gravando, a gente fala muito de oxigênio, e algumas informações vocês vão saber, do carbono, algumas informações dele vocês já vão saber de qual. Porque a gente fala muito, tá? Mas não é obrigatório gravar nada não, tá, gente? Aí a gente vai falar do número atômico, vai falar da massa atômica, que é a relação dos prótons e dos nêutrons, vai falar do que é íon, que é dividido em cátion e ânion, e vai falar dessas características aí, ó, isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, que são as semelhanças e diferenças entre alguns elementos atômicos, tá bom? Então bora lá. Para começo de atividade, bebe uma aguinha e começa a falar. Galera, o modelo atômico mais utilizado hoje é esse daí, ó, Rutherford Bohr, que diz o quê? Existe um pequeno núcleo, claro que esse núcleo está um pouquinho exagerado em relação, mas tem um pequeno núcleo que contém prótons e nêutrons. Esse núcleo é maciço, ele representa o maior peso do átomo, mas tipo assim, absurdamente maior em relação a toda a eletrosfera, o peso da eletrosfera. Na eletrosfera, a gente tem um espaço praticamente vazio e é onde circulam-se os elétrons em torno dele. No centro, temos prótons e nêutrons e na eletrosfera nós temos os elétrons. E aí, o que é que a gente pode falar desses três elementos químicos? A divisão e a organização deles é essa daí. Eles podem ser, a gente pode contabilizar neles a massa e a carga elétrica. E aí, como é que está registrado esses valores? Quando a gente fala de massa relativa, seria o peso do próton, do nêutron e do elétron, certo? E nesse primeiro ponto, a gente precisa entender essa relação que é bem curiosa. Observa que o peso do próton e de nêutrons são iguais, a proporção de 1 para 1. Agora, quando você pega o peso do próton e relaciona com o elétron, observa que a diferença é absurda. Como assim de absurda?
Olha, tá aí. O peso do elétron é o peso do próton dividido por 1836 vezes. Eu sempre falo que é aproximadamente 2.000 vezes, tá? Para ficar mais redondinho. Mas o que seria isso? Significa que eu precisaria ter juntos 1836 elétrons para ter o mesmo peso de um próton. Tá? Para a gente ver como a massa é mínima. Então, eu acho que quanto menor for a massa relativa, mais forma de atração ela tem? Ou isso não tem? Cara, não tem. Aí é o fato mais curioso de tudo. Uma coisa não tem relação nenhuma com a outra, cara. Nenhuma. Apesar do elétron ter praticamente 2.000 vezes menos massa do que o próton, aí vocês podem ver na coluna do lado, a carga elétrica ela é literalmente o valor oposto ao do próton. Então, quando o próton tem carga mais 1, o elétron tem carga menos 1. Tá? Ou seja, para cada próton tem um elétron para anular sua carga. É por isso que um elemento químico ele costuma ter uma carga neutra. Porque quando a gente soma as cargas de todos os prótons dele com a carga de todos os elétrons nele, vai dar carga zero. Tá? E os nêutrons, que é justamente esses elementos químicos que ficam no núcleo, que evitam o contato direto entre os prótons, dando mais estabilidade, ele tem carga relativa a zero. Ou seja, não tem carga nem positiva nem negativa. Eles ajudam a manter os prótons e os elétrons juntos. Tá bom? É um fato curioso. E aí que é onde vem a curiosidade. Vem vocês perceberem que... Deixa eu ver como é que vai ficar aqui se eu botar esse tracinho aqui. Pronto, tá massa. Observa aqui, ó. Assim como eu tenho o próton, que tem carga massa relativa a 1, a carga é mais 1. Até aí fica legal associar. Agora, quando você vê o elétron, que ele pesa 1836 vezes menos do que o próton, e ele tem exatamente a mesma carga que o próton, você fala, velho, qual a lógica disso? Bom, a lógica aqui não tem nada a ver massa com a sua carga elétrica, tá? É isso que vocês conseguem visualizar aqui. Tá bom, gente? Tranquilo, turma? Além de Pedro aí, tá todo mundo em paz? Teria uma proporção, tipo, se quando a massa relativa é um próton dividido por esse número aí, seria menos 1? Não. Não tem. Não tem nenhuma Nenhuma proporção. E proporção. como descobriram isso? É uma pergunta que eu também me questiono até hoje, cara. Nunca achei nada que me explicasse isso. E se isso alguém inventou e todo mundo acreditou? E acabou Cara, que na teoria deu certo. é isso. Sabe, a ciência é a coisa mais magnífica da ciência. A ciência, ela é por experimentação de teste e hipótese. Para isso ser dado como verdade, foi como fez quem assistiu o Radioactive de Courier, foi como o Courier fez, foi como Rutherford fez, como Thomson fez. Eles realizaram os experimentos dele milhões de vezes para confirmar os seus resultados e, além disso, nos seus artigos eles explicam como foram feitos os experimentos para que outros cientistas repitam o experimento e vejam se é verdade. Entendeu? Então, o conhecimento científico, ele é replicado para poder ser confirmado. Então, os experimentos são refeitos N vezes por N pessoas. Se um resultado dá diferente e ele é refeito e continua dando diferente, aí a questão, o teste em si, ele tem que ser refeito também, sabe? Ele tem que ser reanalisado o resultado. Agora imagina Mendel, que ficou cruzando a revista, daí do nada começou a vir outra e falou, porra, agora sim que vai ter que fazer mais. Mas ciência é isso, cara. Mas genética é mais fácil do que química. Cara, não é não, cara. É muito mais complicado. Eu acho. Muito mais. É mais fácil. É porque, pelo que a gente conversou, é mais fácil de visualizar, né? É mais fácil de ver. Mas é tão complicado quanto, cara. É porque a gente acaba tendo afinidade com uma ciência ou outra. Quando a gente tem afinidade, ela fica mais fácil de estudar. Sabe? Mas é tão complicado quanto, cara. Tem uma galera que pega esse assunto de química aqui, ó, manja perfeitamente. Quando pega esse assunto de Mendel, pô, nego, entra em desespero, não consegue saber nada, não consegue fazer nada. Mas é relação de afinidade mesmo, tá? Não dá pra gente poder dizer. Não existe a ciência mais complicada ou a ciência mais fácil, tá? São ciências e cada pessoa tem afinidade com um tipo de ciência, certo? Bora lá. Aqui, pro lado de cá. Pronto. Aí, a gente vai trabalhar com o número atômico. Quando vai trabalhar com o número atômico, deixa eu puxar aqui. Tabela
periódica. Eu quero achar a tabela periódica grandona, que é uma imagem bem grande de tabela periódica. Tamanho grande. Abrir a nova guia. Pronto, aqui, ó. Pera aí, deixa eu tirar essa tabela periódica. Aqui. Olha essa tabela periódica que vocês estão vendo aí, tá vendo? Uhum. Aqui é uma Pô, igual a tabela minha. periódica. A tabela periódica são padrões, cara. E aqui, ó, essa é do site É a tabelaperiódica.org. mesma fonte. Mesma fonte, cara. Então elas são padrões, não tem muita diferença de um elemento para outro, não. A tabela periódica, a gente vai falar sobre ela, tá, gente? Eu não vou puxar muito informação, não. Eu só quero que vocês entendam o que eu estou falando aqui. Observa aqui, o que é o número atômico. Numa tabela periódica, a gente vai ter algumas características que é interessante a gente visualizar. Primeira, tem esse Z e esse X. Cada um deles tem um significado e tem um simbolismo. O X representa o símbolo químico e o Z representa o número atômico. Quando você vem na tabela periódica, você pode ver aqui, ó o símbolo químico. No caso aqui, ele usou lítio como exemplo. O símbolo químico é Li, porque eles formam o termo lítio. Tá? Então, eu vou repetir isso quando a gente falar de tabela periódica, mas já vou trazer informação. Quando a gente fala alguns elementos químicos, a sua nomenclatura vai fazer referência à letra que representa o seu nome. Por exemplo, esses primeiros aqui, ó, que são os mais legais para a gente ver. O B, boro, C, carbono, D, nitrogênio, O, oxigênio e F, flúor. Ou seja, cada letra, a letra inicial, ele é a representação da simbologia química do elemento. Então, quando a gente vai trabalhar com química, se vocês veem o C, esse C quer dizer que é um carbono. Se vocês veem o B maiúsculo, quer dizer, claro que vai ter em evidência, quer dizer que ele é o boro. Se vocês veem o H, é hidrogênio. Aí, alguns elementos, eles acabam... Seria potássio. Calma aí. Em alguns elementos, as primeiras letras se repetem. Por conta disso, o que acontece? Você coloca uma segunda letra para representar. Pode ser a segunda letra, pode ser qualquer outra letra, tá? Na relação, só que em tamanho minúsculo. Letra minúscula. Por exemplo, aqui, ó, nitrogênio, N. Quando tem o neônio, eu tenho um N e botei agora Ne, ó. Neônio. O argônio, por causa do A, bota aqui, ó, AR. Tá? E assim vai tendo a representação. Quer ver o elemento aqui? Bora ver o elemento da Marie Curie. Cadê ele? O polônio. Aqui, ó. Ela descobriu esse elemento aqui, ó. Polônio. Tá? Um dos elementos. E o outro elemento que ela descobriu foi esse daqui, ó. O rádio. Tá? Que ela deu nome ao rádio em relação à radioatividade, que foi o que ela cunhou o termo. E polônio, por causa da Polônia, que é o país de origem dela. Certo? E aí segue. Tem várias coisas aqui, quer ver? Ó. Cadê? Eu acho que tem o nome de Einstein. Um elemento descoberto. Elemento descoberto não, criado, né? Deixa eu ver se a gente acha ele aqui. Curio, de Courrier. Nobelium, referente a Nobel. Mendelevium, referente a Mendeleev. Aqui, ó. Einsteinio, referente a Einstein. Os caras foram tão incríveis que ganharam um elemento químico e não seu nome. Copernício, de Copérnico, e por aí segue. Aí tem alguns outros elementos que aí a gente foge totalmente. Por exemplo, o enxofre. O enxofre não tem nem S no nome enxofre. E por que S? Porque essa nomenclatura ela vem de outras línguas, como por exemplo, como o enxofre fala, né? O S, ele vem da palavra sulfur, que seria o enxofre em inglês, por exemplo. Ah, e o fósforo, que é P. O potássio, que é K. Podem vir referência às letras da sua nomenclatura em grego, tá? Em outras línguas mortas, por exemplo. Tá bom, gente? Pronto. Essas informações são as mais importantes. Agora a gente volta para os nossos slides. E aí, como a gente tem aqui essa representação, a gente pode ter um elemento e encontrar essas representações. Temos aqui, ó, o C, que eu já falei com vocês, que é o carbono, né? É o símbolo químico do carbono. E tem o número atômico 6. O que significa esse número atômico? Significa que o carbono tem um número atômico, tá? 6, tá vendo aqui? Carbono tem número atômico 6. É essa a informação que é dada nesse simbolismo aqui, tá bom? E aí, o que significa esse número atômico? Tá? O que quer dizer? O número atômico quer dizer o quê?
Quer dizer, basicamente, que o carbono possui 6 prótons, tá? E o número atômico nada mais é do que a informação mais característica do elemento químico. Quando eu falo que o elemento químico tem um número atômico 6, significa que ele tem 6 prótons. Professor, e é possível que o carbono tenha 7 prótons? Não. É possível que o carbono tenha 5 prótons? Não. Porque prótons define o elemento em si. Então, se tiver 6 prótons, ele não é mais carbono. Ele vai ser o próximo elemento da tabela periódica. Se tiver 7 prótons, né? Se tiver 5 prótons, ele não vai ser mais o carbono. Vai ser o elemento anterior à tabela periódica. Então, na tabela periódica, olha o que acontece. Se o carbono tem 6 prótons, se ele só botar mais um próton no carbono, ele larga de ser carbono e vira nitrogênio. E se eu tirar um próton do carbono, ele larga de ser carbono e vira ouro. Certo? É literalmente o número da identidade dele. Se você mudar um número da sua identidade, não é mais... quando for fazer a pesquisa, não será mais você a pessoa que vai ter aquele número de identidade. Tá bom? Entenderam essa parte, turma? Oi, professor. Pode Aqui falar. tem um elemento que se chama Rutherford. Ah, é? De Rutherford, tá vendo? É porque esses elementos, gente, assim, ó, boa parte desses elementos aí que a gente vê que são os elementos finais da tabela periódica são elementos artificiais, tá? Foram criados e a gente não encontra na natureza, certo? Os elementos mais densos a gente não encontra na natureza. E uma dúvida, por que algumas partes têm cores diferentes? A gente vai falar sobre isso, é classificação. Metais, ametais, transição, sabe? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Entendi. Tá bom? É porque o foco não é a tabela periódica, o foco é isso daqui. A partir daqui que a gente vai entender a tabela periódica. Só que algumas coisas elas se chocam, então a gente antecipa algumas informações para poder, quando você chegar na tabela periódica também, já não vai ficar tão estranha. Aí o seguinte, ó, eu botei aqui que é prótons igual a elétrons. Por que eu botei isso? Porque é o seguinte, quando a gente trabalha com elementos neutros, elementos que têm carga negativa, lembra? Negativa. Elementos que não têm carga, lembra que Rutherford, que todo mundo disse que o elétron, o átomo, ele é um elemento neutro, e ele tem cargas positivas e negativas, mas ele é neutro. Significa que ele vai ter sempre a mesma quantidade de cargas positivas igual a mesma quantidade de cargas negativas. Gente, quando eu falo número de prótons igual ao número de elétrons, é a quantidade. Se eu tiver 10 prótons, eu tenho 10 elétrons. Se eu tiver 100 prótons, eu tenho 100 elétrons. Mesma quantidade. Então, não tem nada a ver com peso. Porque se eu tiver 10 prótons, eu ainda vou continuar tendo com os 10 elétrons quase 2.000 vezes menor peso de elétrons. Certo? O peso do elétron ele é ínfimo, ele é praticamente irrisório. Nos nossos cálculos que a gente vai utilizar aqui, quando a gente falar de massa atômica, o elétron ele é desconsiderado por causa do seu peso ser extremamente pequeno. Tá? Basicamente, essa informação que a gente tem que passar. Então, número atômico significa número de prótons. Se o átomo ele for neutro, ou seja, tiver a mesma quantidade de carga positiva, mesma quantidade de carga negativa, aí ele é neutro, significa que a mesma quantidade de prótons vai ter a mesma quantidade de elétrons. Tá? Basicamente isso. Ou seja, aquele carbono que tem 6 prótons, obrigatoriamente vai ter 6 elétrons. Entendeu? Então temos aqui, o carbono que tem 6 prótons vai ter 6 elétrons. Só que esse não é o único número de referência que nós utilizamos no estudo do carbono. Existem algumas variações desses números, tá? Que nós chamamos de massa atômica. E ele costuma ser representado desse jeito. Essa representação que vocês estão vendo, gente, é a representação que eu mais gosto de utilizar. Então, toda vez que eu escrever, é muito comum que eu escreva desse jeito. No computador nem tanto, porque é mais difícil para mim escrever, mas num papel eu costumo escrever desse jeito que vocês estão vendo aí. Só que vocês podem encontrar essa massa atômica representada também do lado direito. Eu gosto de escrever os dois do lado esquerdo, porque eu posso, além de escrever os dois, do lado direito, falar os íons, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Pode falar. Sobre o número atômico, o senhor falou que o número atômico está proporcional à quantidade de número de prótons do elemento, certo? Não. Proporcional, não. Não, Ele é igual. É igual. Isso. Se for proporcional, é 1 para 1. Isso tem a ver também com os elétrons, tipo, se tá em 6, vai ter 6 prótons e 6 elétrons também? Não?
Não. E dá pra saber qual a quantidade de elétrons? Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Se o elemento tiver nêutron, a quantidade de prótons e de elétrons será igual. Ponto. Tá certo? Tem isso na cabeça. O número de prótons... Se o elemento for nêutron, prótons e elétrons iguais. Agora, se não for neutro, aí a gente vai falar dos íons, que vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Segura um pouquinho que a gente vai chegar nesse assunto. Aí temos então a massa atômica, que é esse númerozinho aí. Certo? Quando vocês vêm para a tabela periódica, observa aqui a massa atômica. Deixa eu ver se eu amplio essa imagenzinha aqui. Ixi, não amplia não. A imagenzinha que vocês estão vendo aqui, vocês estão conseguindo ver, né, gente? O carbono está aqui, ó, 12,011. O nitrogênio, 14,007. O oxigênio, 15,999. Então, vocês estão vendo essas variações. Claro que o número de nêutrons não existe um nêutron quebrado, tá? Não existe nenhum elemento quebrado. Essas variações é porque na tabela periódica a gente usa os termos de formas através de um cálculo ponderal, onde existem diversos tipos de carbono com quantidades de nêutrons diferentes. Aí vocês já vão ouvir até falar do carbono 14, que é o carbono que se utiliza para medir a idade de alguns elementos. Se mede com o carbono 14 e se descobre a idade através dessa radiação desse carbono 14. Que isso é um assunto que a gente vai falar quando for falar de radiação, tá? Em meia-vida dos elementos químicos. Tá? Então, basicamente, esses valores aí são valores ponderais. Tá? São valores que se pegam a quantidade de carbono 12 que tem, multiplica pela sua massa, mais a quantidade de carbono 13 que tem, multiplica pela sua massa, mais a quantidade de carbono 14 que tem, multiplica pela sua massa e divide tudo por 3 e consegue essa média ponderal. Aí de matemática. Aí pergunta pro professor se o professor lembra como é que faz a média ponderal. Para ver se ele lembrar, ele vai explicar para vocês mais ou menos como é que funciona isso daqui. Mas, para fins educativos, a gente sempre aproxima os valores. Como assim, professor? Aqui. 6,94 você pode botar 7. 9,01 pode botar 9. 12,011, 12. 14,007, 14. 15,999, bota 16. Entendeu? A gente faz essas aproximações. Mas geralmente esses dados a gente já vai trazer para vocês aqui nas fórmulas. Tem uma massa atômica. Agora, o que significa a massa atômica? A massa atômica é o peso. Você pode ver o termo também, peso atômico. Então, o peso atômico nada mais é do que a soma da massa dos prótons, mais a soma da massa dos nêutrons, mais a soma da massa dos elétrons. Pode falar, meu lindo. Pessoal, minha internet está oscilando muito, acabou caindo, só fui conseguir entrar na aula agora. Tranquilo, cara, tranquilo. Pode ficar de boa. Tá? Pode ficar tranquilo. Bom, bora lá então. Depois você pega a gravação para pegar a primeira parte toda da aula, viu, Ricardo? Viu? Para você não ficar perdidão aí. Porque a gente já tá mais da metade. Então, como é que funciona a massa atômica? A massa atômica, como eu falei para vocês, ele é a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons mais a quantidade de elétrons. Só que... O professor, desculpa por interromper, mas é que no livro só falou que só somar o próton mais a nêutron. Falando Pronto. que a massa do elétron é desprezível. Deixa eu terminar agora. Da onde eu parei, ó. Só que a quantidade de elétrons, a massa é tão pequena que a gente despreza. Obrigado aí, pô. Tá. Esperando nem molhar o bico, pô. Mas é justamente isso, gente. A quantidade de elétrons a gente desconsidera porque não tem como considerar. Velho, o elétron tem praticamente 2.000 vezes menos peso do que esses elementos. Então o valor dele vai ser irrisório no nosso cálculo. Ele não vai fazer diferença. Então a gente exclui. Então a nossa fórmula é essa daí, ó. A massa atômica vai ser igual à quantidade de prótons mais nêutrons. Gente, baba essa questãozinha. Sabe por quê? Porque eu tenho essa questão para resolver com vocês agora, ó. Eu tenho aqui carbono. Quantos nêutrons tem o carbono? Eu acho que eu fiquei exatamente na frente da imagem. Então, deixa eu tirar minha câmera momentaneamente aqui para vocês verem. Tá? Tirar minha câmera. Pá. Então, observa aí, ó. Quantos nêutrons tem o carbono? E aí? Aquela formulazinha. Como é que a gente vai descobrir isso? Bom, eu descobri que o carbono tem massa atômica 12. E eu sei que a massa atômica vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Eu também sei que nesse exemplo está me dando que o carbono tem 6 prótons.
Eu boto os prótons, sobra os nêutrons. Que número somado com 6 vai dar 12? 6. Então, o carbono tem 6 prótons e também tem 6 nêutrons. Tá certo? Bom, bora lá. Bora abrir aqui o nosso outro programinha. E bora pegar um elemento químico para a gente fazer os cálculos dele aqui. Bora pegar um elemento químico um pouquinho mais diferente. Bora pegar o ferro. Eu vou até na tabela periódica que a gente está trabalhando aqui, vocês vão ver comigo o ferro, ó. Aqui o ferro, ó. Não, ferro não, eu não quero número quebrado não. Eu quero número inteiro para a gente facilitar nossas contas. Bora pegar aqui o oxigênio. Oxigênio aqui. 16. Então, bora botar aqui o oxigênio. Eu quero o número inteiro, porque como eu falei, são números ponderais, aí dificulta um pouquinho o nosso trabalho. O oxigênio tem massa atômica 16 e tem número atômico 8. Aí, gente, eu quero que vocês me falem aí, ó. Eu já falei, inclusive, né? Qual é a massa atômica, quantos prótons tem e quantos nêutrons tem. E aí? Como é que a gente calcula? Como é que a gente acha cada uma? Massa atômica 16, né? A massa atômica ele é representado pela letra A, né? É sobre o oxigênio, né? Isso. O próton, nêutron, se eu não me engano, também tem 8. Massa atômica. Aí, ó. Na calma. C8. A gente tem que fazer na calma. O número atômico é 8, né? O número atômico é representado por Z. Número atômico. E o número atômico, a gente sabe que é exatamente o quê? 8. Número de prótons. E aí vocês sabem que a gente tem aqui, então, 8 prótons. Então aqui eu já tenho o 16 e aqui eu já tenho o número de prótons que é 8. Para achar um N, agora fica fácil, né? A gente usa aquela formulazinha, ó. A gente sabe que a massa atômica vai ser igual à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, certo? Ou seja, o A vai ser igual a P mais N. Para quem não percebeu, né? O P de prótons, o N de nêutrons. Então, é só substituir. O A é 16, quantidade de prótons 8 mais N. Nesse caso de cá, o 8 está somando, passa subtraindo, vai ficar N igual a 8. Perceberam, gente? Tranquilamente? Bora pegar um outro elemento químico aqui. A gente fazendo outro exercíciozinho aqui. Deixa eu pegar um elemento químico. Eu vou tirar a tabela periódica e vou fazer uma parada mais legal aqui pra gente. Eu tenho aqui... deixa eu ver um elemento legal. O argônio. O argônio, ele é representado pelo AR. O argônio, eu tenho número atômico 18. Tá? Deixa eu ver aqui. E ele tem 22 nêutrons. Me dá os valores aí. Eu quero saber o valor de todos os elementos, ó. Da massa atômica, dos prótons e dos nêutrons. Os nêutrons já tá na cara, né? 22. Qual é o número de prótons? Vai ser... Isso é um 18? É 18. É 18, né? Porque 18 é o número atômico e o número atômico é o número de prótons. 18. E a massa atômica? Qual é o valor da massa atômica do argônio? Lembra da Esse fórmula? 22 com massetinha é o quê? Nêutrons. Nêutrons. A massa atômica é o quê? É o próton mais nêutrons. Então a massa atômica vai ser 18 prótons mais 22 nêutrons. Que vai dar 30, 40. Então a massa atômica do elemento é 40. Tá certo? Compreenderam, gente? Perceberam que é um cálculo simples para se fazer? Me embolei no negócio. O quê? Tipo, no oxigênio, a quantidade de nêutrons vai ser 8. É.
E. Caraca, eu me embolei. Para descobrir, os prótons e o nêutron são iguais, certo? Não, Que é o número atômico. Não? não. Olha aqui. Mas aí outra. Olha aqui. Tem 18 prótons e 22 nêutrons. Não são iguais. Tá? Bora fazer outro. Eu vou pegar um outro elemento, eu vou pegar as informações como tem na tabela. E aí vocês vão fazer. Só que aí eu vou dar aquela colherzinha de chá, né? Eu vou pegar um número que não dá valor igual novamente, para que não fique essa associação. Deixa eu ver aqui. Aqui. O fósforo. O fósforo é representado pela letra P. O fósforo tem número atômico 15 e peso atômico ou massa atômica 31. Tá? Estão me ligando aqui, eu desliguei. Eu quero saber aqui a massa atômica, o número de prótons e o número de nêutrons. E aí, gente? Duas informações eu já tenho na equação, não? É. A massa atômica e o número atômico eu já tenho nessas duas informações, né? Aqui é o A e aqui é o Z. O Z eu sei que é igual ao número de prótons. Então, o número de prótons é 15. A massa atômica, 31. E o número de nêutrons? O número de nêutrons vai ser P mais N. O A, 31, igual ao P, que é 15, mais N. O 15 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. 31 menos 15, igual a N. Aí eu já deixo bonitinho, né? Vou converter. O N vai ser igual a 16. Professor, de onde veio esse 31? É a massa atômica da tabela periódica. Cadê o elemento que a gente pegou? Foi o elemento mesmo? O P. Foi 15. Aqui, ó, fósforo aqui. Isso. Vem daqui, ó, da massa atômica da tabela periódica. No caso, ele dá o nome de peso atômico, tá? Aí, como eu falei para vocês, esses valores a gente arredonda para valores inteiros na hora de fazer o cálculo. Porque isso aqui são médias ponderais. Esses valores quebrados são médias ponderais. Tá bom? Porque existem fósforos com diferentes números de nêutrons. Só que em proporções absurdamente diferentes. Entendeu? Professor, Ixi, pode falar. o que é Z mesmo? Como o Pronto. Z é igual? As definições dos termos aqui, ó. Toda vez que você vê o termo A, significa que isso aqui é massa atômica, tá? Ou massa ou peso atômico. Minha câmera não tá aparecendo não, né, gente? Só para saber. Então vai ser isso. O Z vai ser, basicamente, o número atômico. E o número atômico, ele nada mais é do que a quantidade de prótons do elemento. Entendeu? Entendi, foi triste. Entendeu? Entendi, valeu. Pronto, estamos aí para isso. Certo, gente? Então, essas são as relações que se tem. Pedro, entendeu? Galera, todo mundo aí tá de boa com o assunto. Vamos na paz para que o assunto fique tranquilo. Pegaram a ideia geral, tudo de paz? Aham. Então pronto, vou dar continuidade, valeu? Bora dar continuidade. Aí a gente vai falar agora dos íons. Íons, gente. Desse conteúdo, íons, aí a partir daqui pode ser um pouquinho mais tenso. Não é difícil, é só tenso. Por quê? Porque você tem que entender que num elemento químico, a única coisa que pode sair ou entrar são elétrons. Prótons e nêutrons, eles permanecem do mesmo jeito, tá? E por isso que a gente vai trazer a definição e vai falar dos tipos de íons de forma bem calma e bem tranquila. Vou ativar a minha câmerazinha aqui, né? Porque eu sei que
uma aparência bonita de vez em quando ajuda vocês a prestar mais atenção, né? Como esse cara que aparece sempre no canto aí. Bora lá. Então, quando eu falo de íons, o que é que eu preciso saber sobre isso? Gente, íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão de reações. Não importa qual seja a reação. Ou ele ganhou elétron, ou ele perdeu elétron. Ponto. Novamente. Ou ele ganhou elétron, ou ele perdeu elétron. Tá? É isso que é importante saber. Quando a gente fala de íons, a gente está falando do ganho ou da perca de elétrons. Prótons não se perde, nêutrons não se perde. O que se perde é elétrons. Tá? Por que isso? Porque quando a gente vai trabalhar com íons, a gente pode classificá-los em dois tipos. Íons positivos, que nós chamamos de cátions, e íons negativos, que nós chamamos de ânions. Então a gente vai começar a falar do ânion para a gente entender. Observa bem, presta bastante atenção nessa informação que está presente aí no quadro. Ânion é a espécie química que ganha elétrons. Ó, ganha elétrons. Tá? E como é que eu consigo visualizar isso, professor? Observe esse elementozinho bonitão aí, ó, o flúor. Eu trouxe para vocês o flúor e eu dei as informações sobre ele. Ó, gente, o flúor tem 9 prótons, 10 nêutrons e 9 elétrons. Antes de dar prosseguimento para íon, para os ânions, eu quero que vocês me falem qual é a massa atômica ou peso atômico do flúor. 19. É só somar prótons com elétrons, com nêutrons, né? Prótons e nêutrons, 19. Puf, matou certíssimo. Aí ele ganhou um elétron. Quando ganhou um elétron, a gente tem uma forma de representar um ânion, que é através do sinal menos na frente da letra. Tá? Na frente em cima, né? Na parte de cima, um pouquinho à frente da letra. Esse sinal menos significa o quê? Que esse flúor tem um elétron a mais do que prótons. Tá bom? É essa informação que está descrita aí. O flúor tem um elétron a mais do que a quantidade de prótons. Tá certo, gente? Tá. E o que significa isso visualmente, né? Isso no texto, no papel? Significa que ele continua com 9 prótons, ele continua com 10 nêutrons, só que antes ele tinha 9 elétrons, agora ele vai ter 10 elétrons. Ele ganhou um elétron. E o fato de ele ter ganhado um elétron dá sinal negativo, certo? Olha, gente, a gente está falando de elétron. Neutro, né? Antes ele estava neutro. Antes ele era nêutron. Aí que a gente estava falando do termo neutro, lembra? 9 prótons, 9 elétrons, está neutro, independente do seu peso, da massa do próton e do elétron. Tem a mesma quantidade, está neutro. Aqui, ó, tem um elétron a mais, ele não é mais neutro. Ele tem uma carga negativa. Por que tem uma carga negativa? Porque os elétrons são negativos e quando tem elétron a mais, ele acaba ficando com carga negativa. Tá? Esse que é o fato curioso para a gente entender. Eu vou falar do outro e depois vocês vão ver a diferençazinha que a gente precisa associar. No cátion, eu tenho aqui o potássio. Tá? O cátion é uma espécie química que perde elétrons. Ou seja, ele vai ter menos elétrons do que prótons. Então, se eu peguei o cátion e ele perde um elétron, ele vai ser o cátion. Aí botei o símbolo mais na frente para representar o quê? Que ele tem mais prótons do que elétrons. E aí, na hora de ver textualmente, o que isso significa? Significa que ó, o número de prótons permaneceu o mesmo, 19. O número de nêutrons permaneceu o mesmo, 20. Já o número de elétrons saiu de 19 para 18. Tá? Ou seja, ele perdeu um elétron. E aqui o que eu falo para vocês é vocês terem essa associação, porque a gente associa o mais com ganho e menos com perca. Só que aqui, gente, o mais e o menos, eles fazem referente à carga. Se eu tenho mais elétrons, significa que eu vou ter mais elementos com cargas negativas. Então ele fica menos. Ou seja, quando ele ganha elétrons, ele vai ter mais carga negativa e ele fica menos. Quando eu perco elétrons, significa que eu vou ter mais carga positiva. Se eu tenho 19 prótons e tenho 18 elétrons, eu tenho um elemento a mais com carga positiva. Então ele fica mais. Tá bom? Essa que é uma relação que a gente precisa entender com bastante paciência para evitar uns errinhos que são simples de análise. Por exemplo aqui, ó. Bora pegar um exemplo aqui. Agora sim eu vou trabalhar com o ferro. O ferro, se não me falha a memória, tem massa atômica 16. Tá? Ou seja, o que significa esse... 16, ó, 26. Vou até conferir aqui para ver se é isso mesmo. Ferro 26, perfeito. O que significa esse 26? Significa que ele tem 26 prótons
e 26 elétrons, tá? Gente, eu costumo representar próton e elétron por um P mais e elétron por um E menos. Às vezes o próton eu ainda coloco um Pzinho solto, tá? Olha, a princípio a gente está vendo que esse elemento não tem nem carga positiva nem negativa mais. Então significa que ele é neutro. Se ele é um elemento neutro, a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. Agora, bora dizer que eu vou aqui, esse elemento, e ele perdeu um elétron. Ele vai ficar como? Fe mais ou Fe menos? Peraí, como? Ele vai virar um cátion ou vai virar um ânion? Ele vai ficar como? Perdeu. Fe mais ou Fe menos? Como é que eu vou representar ele? Fica F mais, Ó. por causa que perdeu carga negativa. Olha o detalhe, ele perdeu um elétron. Ah, é isso. Então vai ficar carga positiva ou carga negativa? Positivo. Falaram aí também, né? Carga positiva. E por que carga positiva? Tá? Porque simplesmente ele vai ter um elétron. Ele vai ter um elétron. Recebi uma mensagem aqui, desconcentra quando isso acontece. Tem que parar de dar essas consultas aqui. Significa que ele vai ter um elétron a menos do que próton. Então observa o que aconteceu. Aqui vai ficar 26 prótons, porque próton não muda. E agora, se ele perder um elétron, vai ficar com 25 elétrons. Tá? Por isso que ele fica positivo, porque ele tem mais prótons do que elétrons. Se eu pegar o oxigênio ele tem número atômico 6. Tá? E aí, ele vai ter uma carga, por exemplo, menos 2. Menos 2. O que significa isso aqui? Peraí. Bora do jeito certo, que a gente fez com ferro. Tem 6. Ele neutro significa que ele tem 6 prótons e tem 6 elétrons, tá? Esse é o elemento neutro, significa isso daqui. Se eu pego ele e ele vai fazer o quê? Ele aqui no processo agora ele vai ganhar 2 elétrons. Ele está ganhando 2 elétrons. O oxigênio vai ficar positivo ou vai ficar negativo? Já dei a resposta, né? Vai ficar menos 2. Por que menos 2? Porque ele continua com os seus 6 prótons, só que agora ele ganhou 2 elétrons. Ele tinha 6 elétrons, agora ele tem 8 elétrons. Tá? Ele ficou com um pouquinho mais de elétron, isso deu. Então, tem que colocar um número, dependendo da quantidade de elétrons que ele ganhou. Isso. Esse número aqui representa a quantidade de elétrons. Vocês vão costumar ver menos 1, menos 2, menos 3, tá? São os valores mais comuns para se encontrarem. Acho que alguém levantou a mão ou escreveu no chat. Pronto. Galera, tranquilo nessa parte também? Podemos dar prosseguimento? À vontade. Tranquilo. Pronto. Massa. Agora a gente vai trabalhar com as classificações dos elementos. Esse é o último trecho, gente, da nossa aula. Acabou aqui. Aí vocês vão para o formulário, vão para os exercícios do livro de vocês e dão continuidade por lá, tá? Então, bora lá. A gente tem os isótopos. Os formulários, tem algum, certo dia para entregar? Tawan, é bom entregar todos até a próxima quarta-feira. Sempre na quarta-feira, sabe? Se eu mandar na terça, desculpa. Se eu mandei na terça ou mandei na sexta, é para entregar de preferência na terça-feira. Tá certo? Entendi. Porque aí, por exemplo, eu vou parar mais tarde, eu nem sei se hoje vou ter tempo, mas amanhã vejo os formulários, vejo como é que tá as respostas de vocês e vou avaliando. Certo? Entendi. Certo. Valeu, garotão. Pronto, os isótopos então. Aí, ó. Eu já dei uma pista para vocês. Vocês perceberam que no nome isótopos tem uma coisa diferente, ó? De uma pista, uma dica de um macetezinho pra gente facilitar a lembrança desses termos. Então vai ser próximo, vou ter um P ali, né? Eu tava falando com o microfone desligado. O P, gente, ele faz referência a prótons mesmo, tá bom?
Eu adoro esse yep de vitória. Bora lá. O que significa o isótopo? É essa definição embaixo. Mesmo número atômico, diferentes números de massa. Ó, mesmo número atômico é o Z é igual ao próton, o P... Ó as coisas se formando, se montando assim pra gente matar o macete. E aí, como é que a gente visualiza isso? Prótons iguais, massa diferente. Simples, básico, matemática. Pá! Por exemplo, como eu falei do carbono, né? Falei do carbono 12 e falei do carbono 14. Ou seja, eles têm mesmo número atômico, mas têm número de massa diferente. É o mesmo elemento, tá? Só que tem massas diferentes. Então já tá outra dica aí, ó. Para isótopos só pode ser do elemento para ele mesmo. Então não tem um isótopo do hidrogênio com hélio. Por quê? Porque o número atômico é diferente. Então isótopo é só de hidrogênio com hidrogênio, carbono com carbono, cálcio com cálcio e demais elementos. Isso significa o quê? Significa que esses elementos eles vão ter uma quantidade de nêutrons diferentes em um e outro. O hidrogênio, a quantidade maior absoluta de hidrogênio que nós temos aqui é o prótio, que é o H1. Tá? Só que existem o deutério e o trítio, que é o H2 e o H3. Inclusive, o trítio, as más línguas dizem que a China está querendo ir para a Lua, fazer uma base lunar só para ficar extraindo trítio e enviar para a Terra. Né? As más línguas dizem isso. Quem sou eu para falar alguma coisa da China? Certo? Por quê? Porque o trítio, gente, ele diz que tem uma carga de energia tão absurda que é possível você fazer uma remoção de energia tão absurda do trítio que ele é considerado literalmente até o momento a energia do futuro. Tá? Vai ser a quebra do trítio. Por quê? Porque ele é limpo. Primeiramente, você quebra trítio, não tem radiação, não tem nada. E a quantidade de energia é tipo... Cara, é surreal de assustadora. É tipo uma parada que vai... Enquanto o carvão, por exemplo, para dizer que o carvão, 1 grama de carvão produzisse 1 kW de energia, 1 grama de trítio produziria 1 milhão de kW de energia, sabe? É uma coisa absurdamente assustador. Tá, ficou mais bonito agora, viu? Ficou todo psiquelado, ficou mais legalzinho o rosto, viu? Gostei de ver agora, o visual ficou bonito. Tá certo? Vocês têm noção de como é a parada aí. Mas é uma parada de peixe grande, né? A gente é peixe pequeno, a gente só estuda. Então, o isótopo, ele vai fazer, esse P faz referência a prótons. Muito bem, ó. Pedro já pegou o macete, já pegou a ideia, já entendeu a relação aí do que a gente está falando, tá bom? Tá. Temos os isóbaros. E aí, o A, ó. Massa atômica. Se o próton P era igual, no isóbaros o A vai ser igual. Então a massa atômica vai ser igual, só que o número atômico desses elementos será diferente. Como é que eu vejo isso? Prótons vai ser a mesma quantidade, vai ser quantidades diferentes, ou seja, serão elementos diferentes, e a massa atômica será a mesma. Um exemplo está aqui, o carbono e o nitrogênio. Tá? O carbono tem 6 prótons e tem 7 nêutrons. O nitrogênio tem 7 prótons e tem 7 nêutrons. A massa atômica desses dois elementos é igual, ó. Tá? Curiosamente, dá nessa característica aí. E o A faz referência à massa atômica, como eu acabei de falar. O último elemento desse grupão que a gente vai falar, depois a gente vai falar dos isoelétricos, que aí já é outra parada. O último elemento é os isótonos, o N, ó. Rapaz, ó. Vem puxando assim energia. N vem de nêutrons. Cara, se o P dos isótopos, o P é de prótons, que é igual, o isóbaros, o A é de massa, que é igual, o isótonos, que é N de nêutron, o nêutron vai ser igual. Só que o nêutron vai ser igual e a quantidade de número atômico e massa atômica serão diferentes desse elemento. Tá? Por exemplo, temos aqui o berílio e o boro, onde o berílio tem massa atômica 4 e o boro massa atômica 5. O berílio tem massa atômica, desculpa, número atômico, né? Agora o berílio tem massa atômica 10 e o boro massa atômica 11. E aí quando a gente vai fazer aquele A igual a P mais N, vai dar justamente que os dois elementos eles vão possuir 6 nêutrons. Tá bom, gente? O professor, Pode falar. pra meio que matar a charada, pra tipo, saber se é isótonos, é assim que falei, isótonos. Isótonos. Pra perceber, é só ver se tem um número de diferença, tipo, por causa que, ó, 10 para 11 tem um número de diferença, 4 para 5 tem um número de diferença. É uma coincidência aí, viu, Pedro? Coincidência? Aí é uma coincidência. Vocês tomam cuidado. Lembre sempre da fórmula.
é só subtrair um do outro, tá? Porque no geral você está vendo uma coincidência aí, certo? Tranquilo? Uhum. Pronto. E temos os isoeletrônicos, que é o mesmo número de elétrons, tá? E qual é a relação que a gente tem com o mesmo número de elétrons? É quando a gente trabalha com íon e com cátion, certo? Então não tem como ter o mesmo número de elétrons com elementos neutros, certo? Por exemplo aqui, quando a gente vai ter o número de elétrons iguais, e aí um exemplo é esse aqui, ó, o sódio mais 1. O sódio mais 1, se ele tem 11 prótons, quando ele é mais 1, significa que ele tem um próton mais do que elétron, então ele tem 10 elétrons. E o neônio, 10, que é neutro, significa que ele tem 10 elétrons, tá certo? Entendidos, turma? Pegaram as ideias desses elementos químicos aí? Sim. Pronto. Eu gosto de química. Porque tem número, né? É, rapaz. Porque tem número, eu tô ligado em vocês aí. E aí, só sei que Tauan aqui tá se divertindo com a câmera dele, viu, velho? Tá fazendo meio mundo de arte lá. Tá usando o OBS também, Tauan? Tá usando o que aí? Eu tô usando a extensão do Google que, tipo, só mexe na câmera do Meet. Olha, depois passa aí pra descobrir, né? Vai que eu faço umas alterações minhas também aqui. Depois passa o link aí da extensão pra gente. Então, vocês conseguiram entender, pessoal? O conteúdo é esse. Fechei o conteúdo. Claro que falta um trechinho do conteúdo que eu vou deixar para a aula que vem, que vai ser sobre... lembra o nome que tá aí, Pedro, no livro? Depois desse conteúdo? Vai ser ânions. Não, a gente já falou de ânions, cara. Não, peraí. Distribuição eletrônica nível. Isso, distribuição eletrônica. Isso. Distribuição eletrônica que vai ser rapidão também, viu, gente? Vai ser... Olha, essa semana o conteúdo foi leve, foi rápido. Ó, passou que a gente nem sentiu, foi tranquilo. A gente não precisou acelerar nada, falou tudo com calma, isso é muito bom, tá? Porque o fato de estar em slide também agiliza horrores o conteúdo. Tá bom? E aí, dúvidas é agora. Em resumo, professor, ainda estou falando sobre os cátions. Isoelétrico é cátion e ânions. Vai, Júlia, pode falar. Os isoelétricos são tipo categorias dentro dos isótopos ou são categorias diferentes? É categoria diferente. Tá? Ó, isótopos, isóbaros. Apesar que o isótopo também entra dentro. Ele poderia ser isótopo e poderia ser isoelétrico. Poderia ser. Não, pô, isótopos é o mesmo número de prótons. Não tem como ser isótopos isoelétricos, não. Aqui é porque é o seguinte: o isótopos é a quantidade de prótons igual. Tá? E o isoeletrônicos, né? É a quantidade de elétrons iguais. Todos esses elementos, quando a gente faz referência ao nome, é a quantidade igual. Então, ó, isoeletrônico, quantidade de elétron igual. Deixa eu puxar aqui eles. Aí temos aqui, ó, o isótonos, quantidade de nêutrons iguais. O isóbaros, quantidade de massa igual. E o isótopos, quantidade de prótons iguais. Aí vocês já associam as letras, tá? P, N, A, I e o E. O engraçado é que você não acha nenhuma das letras nos outros. Ó. Os isótopos só tem P, cara. Você não acha o A, não acha o N, não acha o E. Nos isóbaros só tem um A. Você não acha o N, não acha o E, não acha o P. Tá? E no isótonos também, ó, só acha o N. Tá? É bem curioso isso. Então facilita na hora de a gente poder identificar alguns desses elementos. Tá certo? Tranquilos? Pronto. Boa. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão abrir o queridíssimo, amiguíssimo, favoritíssimo, lindíssimo livro de vocês e vão ter que fazer os exercícios simplórios, tá? Das páginas 493 e 494. Pouquíssima coisa. Isso aqui. Próximo assunto é tabela periódica, inclusive, tá? A gente vai falar sobre a tabela periódica. Portanto, vocês vão fazer esses exercícios para a gente trabalhar. Esses exercícios estão lá no formulário. Eu disponibilizei o formulário. Eu não sei que horas ele vai disponibilizar. Eu vou até ver aqui primeiro minhas turmas. Esse formulário ele vai ser disponibilizado para vocês. Ixi, já está disponibilizado, parece. Não, às 12 horas. Tá? E aí vocês passam as questões do livro de vocês que vocês vão resolver para esse formulário. Tá certo? Tranquilos?
O professor, eu não escrevo no livro, não. Eu faço o formulário e tiro o print e deixo guardado no celular. Cara, As respostas. tudo bem. Mas eu sempre aconselho que vocês escrevam no livro porque é o melhor registro que vocês têm. Vai que você perde o celular. Vai que o celular molha e Caraca, ferra. velho. Eu nem tô saindo de casa. Meu celular é É, novo. mas sei lá, vai que o cachorro come o celular. Assim, eu não duvido nada da minha cachorra. Ela comeu meu fone, Então, dinheiro, o quê? Véi. Ux, então acidentes. Deixa eu ver. Oxe, cadê meu Da mouse outra aqui? sem camisa Acidentes também, né? acontecem. Como acidentes acontecem, a gente tem que se prevenir, não é, Ana Vitória? Ela tá se divertindo com a câmera ali, bicho. Hã? Qual é o link, Tawan? Bota aí pra seus Outra sem colegas camisa, descobrirem. viado. Vou fechar aqui a gravação, interromper a gravação.